bom estar recebendo vocês aqui para mais uma aula de história, mais um encontro nosso. E hoje, mais do que nunca, nós vamos dar continuidade à matéria que eu comecei a falar para vocês na aula anterior, né, sobre a colonização portuguesa. E vamos também aí, né, finalizar meio que essa parte da colonização, né? Falamos sobre a francesa, a espanhola e a inglesa. E agora falando sobre a portuguesa aqui no nosso território. Vamos relembrar na aula anterior? Na aula anterior, eu falei para vocês aí sobre o descobrimento do Brasil, falei um pouco sobre essa questão da colonização que não deu certo em 1516, que aí o rei Dom Manuel aí ficou meio cabreiro, mas não desistiu da colonização, não. E nós vamos dar continuidade, então, né, a esse processo de colonização. Por quê? Como eu falei na aula anterior, em 1516 os indígenas colocou os portugueses para correr lá em Porto Seguro, não deixou que eles viessem para cá para colonizar, para começar a parte de exploração, porque até então não sabia que riqueza que tinha aqui no Brasil, não sabia que tipo de exploração tinha aqui no Brasil. Por quê? A primeira riqueza que eles encontraram aqui foi o pau-brasil, mas o pau-brasil não deixou assim muito a desejar por causa da questão, e deixou muito a desejar, por causa da questão que durou muito pouco tempo a exploração do pau-brasil aqui no nosso território. Por quê? Porque arrancavam as árvores, né, o pau-brasil, levava lá para Portugal e para aquela nova árvore, para chegar naquele tamanho que era desejado para levar lá para Portugal, demorava anos e anos e anos mesmo. Então não era muito viável. E Portugal queria o quê? Uma exploração imediata, uma coisa que desse retorno imediato para eles e não demorasse tanto, igual o pau-brasil estava fazendo. O pau-brasil demorava muito até as árvores crescerem, enfim. Aí tiveram a ideia de buscar lá na África uma muda de cana-de-açúcar. Por quê? A cana-de-açúcar estava no auge, que estava fornecendo vários produtos, né? Além do açúcar, né? O álcool, enfim. Então tiveram a ideia de buscar essa muda da cana-de-açúcar lá na África e tentar plantar aqui no Brasil para ver se dava resultado. E como deu certo, né? Eles pegaram, né, aquela parte do Nordeste do nosso país, aonde o Brasil foi descoberto, por sinal, né? A Bahia fica lá no Nordeste, e começaram então a plantar cana-de-açúcar naquelas bandas lá do Nordeste. E deu certo e começou então a questão da colonização. Então 1516 não deu certo, mas quando foi em 1530, aí sim deu certo. Aí o Brasil começou o quê? Passou a ser visto como uma possível fonte consumidora e reprodutora também. Por quê? Porque no início não deu certo e por que não está fazendo então mais essa tentativa. Então o Brasil, para os portugueses, poderia consumir os produtos deles lá de Portugal e também, por que não, tá fabricando os produtos como foi então a cana-de-açúcar, ok? Para fazer então essa plantação, eles fizeram então uma organização chamada Plantation. O que seria o Plantation? Consistia principalmente na produção de produtos tropicais em latifúndios, monoculturas para o mercado externo, utilizando então para isso a força de trabalho escrava. Então, nada mais nada menos, o plantation é quando você planta, né, um produto igual foi a cana-de-açúcar, utilizava os escravos para estar trabalhando gratuitamente, é claro, né, e começou então a fazer a questão do latifúndio e a questão então da monoculturas, que era o serviço braçal, o serviço totalmente artesanal. E era pesado, vamos combinar que era um serviço bem pesado e bem explorador, apesar que os africanos já estavam acostumados a fazer isso lá na África, como a gente já viu até em vídeos anteriores aí, ok? Ou seja, estava dando certo, começou a dar lucro, né? Portugal começou a lucrar com o Brasil com a plantação da cana-de-açúcar. Mas a questão da cana-de-açúcar, eu não vou aprofundar muito com vocês não, porque a próxima matéria nossa da apostila de vocês, a apostila número 3, é só justamente do ciclo da cana-de-açúcar, tá bom? Eu vou aprofundar e explicar melhor para vocês essa questão aí. Mas tem aquela questão, gente, que é o seguinte, né? Tá dando certo, então por que a gente não pode estar explorando? Alguns países começaram a invadir o nosso território, inclusive, né, aqueles dois países que a gente estudou na anterior, que foi a Alemanha e a França. A Alemanha e a França tentaram invadir o Brasil, conseguiram, né, no caso invadir o Brasil, e levar um pouco de exploração para eles lá. Tanto que a França fundou duas Franças aqui no Brasil, a França Antártica e a França Equinocial, porque eles aproveitaram então uma brechazinha para invadir. E como que eles invadiam, gente? Através, né, daquela parte onde o litoral, né, a parte litorânea do nosso território, que era a forma de chegar aqui no Brasil. Não tinha como chegar no Brasil de avião naquela época, nem existia avião, né? A única forma de chegar aqui era através de navios, através do oceano. E começou então as invasões.
Então, o que Portugal teve ideia de fazer? De fazer as capitanias hereditárias. O que seriam as capitanias hereditárias? Seria a divisão dessa parte oceânica em 15 faixas de terra. E uma dessas 15 faixas de terra dava a um capitão para tomar conta, por isso chama capitanias hereditárias. E se por acaso o capitão morresse ou não quisesse mais, passava para o seu filho, por isso que chama hereditário, né? Hereditário é quando a gente fala que passa de pai para filho, e foi justamente isso que acontecia. Ó, deixa eu dar um exemplo para vocês de capitanias aqui. Ó. O Ceará, que hoje, né, é um estado, Rio Grande, né, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Maranhão ali em cima também. Vários desses territórios nordestinos aqui hoje são estados, mas eram as divisórias das capitanias hereditárias, que foi a forma de acabar com as invasões. Ah, Vani, deu certo? Deu certo, porque até então não tinha nenhum dono para estar tomando conta dessas capitanias. E a partir desse momento, então, começa então, a colonização da exploração da cana-de-açúcar e tiveram então que impedir, então, né, fazer então essa divisória aqui. Ou seja, todas essas capitanias aqui tinham um capitão tomando conta, não é isso que eu falei com vocês? E eles também, né, meio que se comunicavam junto um com o outro, quem era próximo, né, para estar enviando então a cana-de-açúcar então para Portugal. Essas então são as capitanias hereditárias. O ciclo da cana-de-açúcar foi muito favorável nessa época aí, que através da cana-de-açúcar pôde fazer vários produtos. Não somente a cana-de-açúcar, mas também o álcool, que também foi utilizado também nessa época. E que era muito lucrativo então. E mandou então para o mundo afora também, ok? Pecuária. Teve a pecuária, sim, que também foi a questão aí da questão da criação de gado, também que era muito forte naquela época, tá bom? Aí eu separei para vocês um videozinho bem legal que mostra pra gente um pouco sobre o que é pecuária, só para vocês entenderem aí que era muito forte nessa época da colonização portuguesa aqui no Brasil. Vamos assistir que é bem legal. Vendo esse vídeo aí de pecuária que eu separei para vocês, a gente já pula aqui para as drogas do sertão. Hoje em dia, quando a gente fala usa o termo droga, né, é coisa que não é benéfica, é coisa que a gente tem que isolar da vida da gente, não é isso? Mas naquela época, o termo drogas do sertão era favorável, que era justamente os frutos, as verduras, a questão daquela questão frutífera mesmo que tinha naquela época, que eles consumiam e que era muito forte nessa colonização aqui no Brasil. Por exemplo, né, a gente tem aqui o guaraná, que é uma fruta típica brasileira, que era conhecida como a droga do sertão. Então, esses tipos, né, de hortaliças, verduras e frutas
que era conhecido como drogas do sertão e que era raro para lá em Portugal ter, né? Aqui no nosso solo brasileiro era muito forte, era muito explorado, mas para Portugal era uma coisa muito lucrativa e era chamada então de drogas do sertão, que era muito consumida aqui entre nós aqui. Vamos falar agora da organização econômica, como que eles organizavam a economia aqui. Ó, através da agricultura, a gente viu até um vídeo aí, né, mostrando um pouco para a gente também, a cana-de-açúcar, né, lá no Nordeste, não é mesmo? Que era plantado basicamente no Nordeste, aliás, nem tinha outras descobertas de outros estados ainda, não é mesmo? E quem financiou essa cana-de-açúcar que eu falei com vocês, essa muda da cana-de-açúcar, foram os holandeses. Portugal não tinha dinheiro, né, não tinha reserva para estar comprando essa quantidade de muda suficiente de cana-de-açúcar para trazer do Nordeste para cá. Então, os holandeses se financiaram para os portugueses, né, emprestaram dinheiro para os portugueses para estar comprando então a cana-de-açúcar. Claro que depois teve uma cobrança em cima que a gente vai estudar mais para frente, tá? Os holandeses quiseram sim tirar um proveito dessa questão de estar emprestando esse dinheiro, fornecendo esse dinheiro então para os portugueses e quiseram então tirar então, claro, um proveito dessa situação aí, tá bom? Os engenhos, que eram as instalações técnicas, né, onde colhia a cana-de-açúcar, depois levava para o engenho para fazer a moagem, fazer um melado, depois se transformar em açúcar. Então, era uma característica muito grande dessa colonização portuguesa, que era os engenhos. Não só os engenhos, mas os senhores do engenho, que eram dono dessas casas aí de cana-de-açúcar, né, enfim, tá bom? Tá aqui uma casa de moeda, que era onde fazia a moagem da cana-de-açúcar, totalmente artesanal, né, onde os escravos faziam totalmente essa manipulação, enfiava ali a cana-de-açúcar, né, enfim, para estar fazendo então o trabalho. Chamava Casa da Moeda também aqui no Brasil nessa época aí. Os negros e os escravos trabalhavam nas plantações, eles eram a mão de obra pesada, né, que era difícil, gente, porque cana-de-açúcar, né, não sei se vocês tiveram a oportunidade de entrar numa plantação, aquelas folhas, conforme fosse você passar muito rápido, elas costumam cortar até a pele. Eles ficavam lá sem camisa, debaixo do sol, e muitas vezes saíam até machucado na hora de colher, no rosto, enfim. Então não era muito fácil, não. A pecuária, que era a expansão para o interior, né? Depois favoreceu muito. E outros produtos como o aguardente e a rapadura, que foi desenvolvida em cima da cana-de-açúcar. Mas a gente vai falar sobre aguardente, sobre a rapadura, como eu disse para vocês, quando a gente for estudar separadamente aí sobre a cana-de-açúcar, sobre a matéria, né, que a gente vai estudar então na próxima aula, ok? Bom, meninos, da parte da colonização portuguesa, né, os destaques, era isso que eu queria falar para vocês, né? Essa questão de como começou, depois acabou então o ciclo do pau-brasil e começou então a questão da cana-de-açúcar, ok? Mas eu vou deixar para vocês esse restinho de aula que a gente tem, para que vocês façam para mim a atividade da apostila de vocês, para a gente concluir, né, essa primeira parte aqui da colonização portuguesa, ok? A atividade que eu quero que vocês façam para mim é na página 42 e 43. Vocês vão fazer para mim o exercício de aprendizagem número 3, número 4, número 5 e número 6, tá bom? Capricha nas respostas aí, que é uma forma de vocês estarem até estudando para o simulário de sexta-feira, ok? Exercício de aprendizagem número 4, número 5 e número 4, 3, 4, 5 e número 6, ok? Então, bom trabalho nesse restinho de aula que a gente tem aí, aproveita aí para estar voltando na teoria, ok? E bom simular também na sexta-feira, tá bom? As colonizações vão estar a todo vapor então no simulário de vocês então na sexta-feira, ok? E é claro que eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.